Levítico se inicia com Deus instruindo Moisés sobre os tipos de ofertas que deveriam ser apresentadas no tabernáculo e como cada sacrifício teria um propósito específico. Ele, em sua santidade, ensina ao povo como se aproximar dele com reverência, arrependimento e gratidão. Seriam divididos em holocausto, que era uma oferta totalmente queimada, símbolo da entrega total a Deus. Em seguida, vem a oferta de cereais, representando gratidão e reconhecimento de que tudo vem do Senhor. A oferta de paz ou comunhão celebrava o relacionamento restaurado com Deus. Parte era queimada, parte era comida, destacando comunhão e alegria. Haveria também os sacrifícios pelo pecado e pela culpa, que tratam do perdão. Eles mostravam que o pecado traz consequências e que a reconciliação com Deus exige arrependimento e substituição, um princípio que apontava para o sacrifício definitivo de Cristo. Essas ofertas não eram apenas rituais externos, mas expressões de arrependimento, adoração e dependência. Deus estava ensinando ao povo que se aproximar dele exige reverência, pureza e um coração sincero. Deus não queria apenas gestos, mas corações contritos e entregues. Ele estava formando um povo que o amasse e entendesse que se aproximar dele exige santidade e sinceridade. Hoje, embora não ofereçamos mais animais, somos chamados a viver como sacrifícios vivos. Jesus cumpriu todos esses símbolos e por meio dele temos acesso direto ao Pai. Mas os princípios continuam. Arrependimento, gratidão, entrega e comunhão ainda são a base da nossa vida com Deus. Honrar a Deus é reconhecer sua soberania e se submeter à sua vontade. Nos capítulos de hoje, vemos a consagração de Arão e seus filhos ao sacerdócio, um chamado santo para ministrar diante de Deus e pelo povo. Eles passam por rituais de purificação e são ungidos com óleo. Servir ao Senhor exigiria uma entrega total, com reverência e responsabilidade. Arão assumiu seu lugar como sumo sacerdote. Era um cargo vitalício, ou seja, somente após a sua morte, outro assumiria sua posição. Mas nem tudo foi simples. Nadab e Abiú, filhos de Arão, ofereceram fogo estranho diante do Senhor e foram consumidos pelo fogo divino. Como sacerdotes, eles foram devidamente instruídos acerca de como deveriam viver em santidade ao Senhor e como proceder em tudo que envolvia o culto em Israel, mas ainda assim tiveram a ousadia de oferecer algo que Deus não havia lhes ordenado. A morte deles não era apenas uma punição, mas uma demonstração da reverência que deveria ser prestada e na santidade do culto a Deus que jamais poderia ser negligenciado. Deus é santo e seu serviço exige respeito, temor e obediência plena às suas orientações. Bem, somos introduzidos às leis sobre a pureza, especialmente no trato com doenças como a lepra. Embora pareçam regras antigas, revelam o cuidado de Deus com o corpo, o coração e o convívio comunitário. Ele deseja um povo separado, consciente de sua condição e disposto a buscar restauração. Hoje, não seguimos esses rituais, mas ainda somos chamados à santificação. Isso envolve reconhecer quando algo nos afasta de Deus, nos levando a confessar e se arrepender e buscar por sua purificação. Pode ser um hábito, um sentimento, uma atitude que parecia inofensiva, mas agora se alastra, te paralisa e te faz sentir suja, indigna de permanecer em sua presença. Mas Deus quer transformar nossos pensamentos, palavras e intenções. Ele está pronto para nos restaurar, como fez com tantos daquela época. Viver em comunhão com o Senhor é estar atento àquilo que nos contamina, mas também confiantes no poder que nos limpa. Para que alguém fosse declarado puro, fosse por uma doença de pele, por secreções ou até mesmo após o parto, era necessário que o sacerdote realizasse um ritual e o sangue de um animal era aspergido sobre essa pessoa. Esse sangue marcava o fim da impureza e o início de um novo ciclo de comunhão com Deus. O sangue representava a vida e era um meio que Deus havia determinado para purificar, limpar e restaurar o impuro. Mas tudo isso apontava para algo muito maior. Jesus, o Cordeiro perfeito que se entregou por nós.
Hoje, não há mais sacrifícios de animais, mas ainda existe um sangue que purifica, o de Cristo. Seu sangue não apenas nos limpa por fora, mas nos transforma por dentro. Ele não só cobre a impureza, ele a remove. Assim como os israelitas precisavam ir ao sacerdote para serem declarados limpos, hoje nós corremos para o nosso sumo sacerdote, Jesus. Nele encontramos perdão, restauração e uma nova identidade. Ele não nos rejeita por estarmos impuros, mas nos convida a nos aproximarmos, porque tem poder para nos purificar completamente. Ele é fiel para lavar cada parte de nós. O sangue de Jesus tem poder e continua sendo o único caminho para uma vida santa, plena e reconciliada com o Pai. Deus continua revelando seus padrões de santidade. A pureza não era apenas uma questão pessoal, mas algo que envolvia toda a comunidade. Afinal, o Senhor habitava no meio do povo e a impureza, se não tratada, contaminaria o tabernáculo. Na leitura de hoje, vemos como Deus orienta Israel sobre impurezas corporais. Isso pode parecer distante da nossa realidade, mas carrega um princípio poderoso. O Senhor é santo e deseja que nos aproximemos dele com reverência e pureza em todos os aspectos da nossa vida. O capítulo 16 se destaca como o grande dia da expiação, um dia no ano onde toda a nação era purificada e também o tabernáculo. 2 bodes eram separados, um seria sacrificado e seu sangue seria levado ao Santo dos Santos como propiciação, ou seja, para cobrir os pecados do povo diante de Deus. O sangue, símbolo da vida, era o que tornava possível o relacionamento entre um Deus santo e um povo imperfeito. O outro bode era enviado ao deserto, levando simbolicamente os pecados para longe da comunidade, apontando diretamente para Cristo, que não apenas ofereceu um sacrifício, ele foi o próprio sacrifício. Seu sangue, diferente dos animais, não precisa ser repetido ano após ano. Ele é suficiente, completo, eterno. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo e leva sobre si nossas culpas. É através dele que nós recebemos redenção eterna e nos tornamos livres para viver em comunhão com o Pai. Além disso, as leis de pureza e santidade que seguem reforçam que Deus não se agrada de uma vida desregrada. Ele quer um povo separado, que vive diferente, não por legalismo, mas por reverência e amor. Porque quem tem comunhão com o Santo deve refletir essa santidade em todas as áreas da vida, no corpo, nas relações, na ética e nos desejos. Portanto, purifique-se, consagre-se, viva como alguém separado para Ele, porque onde Deus habita, há liberdade, mas também há santidade, temor e obediência. O Senhor segue estabelecendo instruções, agora voltadas especialmente aos sacerdotes e ao povo sobre como lidar com o sagrado. Vemos que não era qualquer oferta que poderia ser levada diante de Deus. Ela precisava ser perfeita, sem defeitos, porque o que se oferece ao Senhor deve ser digno dele. Isso revela o zelo e a reverência que precisamos cultivar. Deus merece o nosso melhor, não o que nos sobra de tempo, de força, de dedicação. Deus também orienta sobre as festas sagradas, momentos que marcavam a memória coletiva do povo, lembrando-os de quem os libertou e os sustentava. Era tempo de parar, celebrar, descansar e reconhecer o cuidado divino. Mesmo sem essas mesmas datas, o princípio permanece. Precisamos separar tempo para adorar, descansar e lembrar que é o Senhor quem sustenta a nossa caminhada. Além de instruções sobre o azeite das lâmpadas e os pães da presença, que simbolizavam a constância da luz e da comunhão com Deus, somos lembrados do valor da justiça. Deus estabelece que o povo viva de forma responsável, em respeito à vida, ao próximo e à santidade do nome dele. O ano sabático e o ano do jubileu eram tempos em que a terra descansava, dívidas eram perdoadas e os escravos voltavam a ser livres. Era como se Deus dissesse: ninguém é dono de nada, tudo pertence a mim. Vivam com compaixão, desapego e generosidade. Um contraste absurdo, afinal somos a geração mais apegada ao consumo
e a pressa. Deus encerra o livro com promessas de bênçãos à obediência e alertas quanto às consequências da desobediência. Ele quer comunhão real com seu povo e entrega a sua aliança, um povo fiel a seus votos. Aquilo que prometemos ao Senhor deve ser levado a sério. Devemos ter compromisso com tudo aquilo que é dito diante dele. Levítico é, acima de tudo, um chamado à santidade. Ele nos ensina que Deus não é apenas amor, mas também é justo e digno de reverência. Cada oferta, cada festa, cada lei nos aponta para um Deus que deseja habitar entre nós, mas que também deseja transformar o nosso coração. Não seguimos mais as leis cerimoniais, porque Jesus cumpriu tudo isso na cruz. Ele é o sacrifício perfeito, o sumo sacerdote eterno, o cordeiro sem defeito, mas os princípios continuam vivos. Deus ainda quer um povo consagrado que o adore com pureza, obedeça por amor e reflita sua glória em cada detalhe da vida. Que entendamos que santidade não é peso, mas caminho de liberdade, alegria e profunda comunhão com o nosso Deus. Nós devemos ser o seu tabernáculo, separados com um azeite inesgotável, onde as lâmpadas nunca se apagam, nos sacrificando em altares de adoração onde o fogo arde sem cessar, com ações que cheguem até suas narinas como perfume de incenso suave e, consequentemente, uma morada permanente de sua presença.